Bom dia, graça e paz, tudo bem? Todo mundo está me vendo? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais um dia, mais uma manhã, o Senhor preparou para mim e para você. E que bênção! Hoje são 15/9/2025. Faltam que 15 dias para setembro encerrar. E esses 15 dias, Deus pode fazer ainda o sobrenatural em nossas vidas. Por isso, vamos continuar com fé, com alegria, com amor no coração, porque é o Senhor que faz, é o Senhor que providencia, é o Senhor que cuida, é o Senhor, Ele vê, Ele ouve e sabe todas as coisas. A nossa obrigação, né, com leveza, com amor, é confiar no Senhor. Amém? Confiar no nosso Pai, aquele que nos gerou e que nos conhece além de nós mesmos. Sabia que nós não nos conhecemos 100%? Mas o nosso Pai, o nosso Criador, nos conhece 100%. Eu desejo para nós uma semana mega abençoada, uma semana do prover do Senhor. Que Ele entre com tudo que você pede, com tudo que você clama, com tudo que você entrega a Ele. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 91, você que está pela primeira vez aqui, seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Amém? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês escuro, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, por disserte. O Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a aspa e calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Cadê a missionária Jerusa? Vamos louvar? Pai do Senhor, bom dia. Tô aqui, tava só esperando, preparada. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Vou louvar aqui então. Quem souber, louvo comigo, é um louvor novo. Amém. Glória a Deus. Muitos olham para mim e não conseguem entender como é que nessa prova eu ainda consigo crer. Sim, às vezes estou bem, mas nem sempre é assim. Muitas vezes firme e forte, outras penso que é o fim. Mas eu não consigo não crer. Minha fé, mesmo pequena, me fará vencer, pois entendi que quem resolve tudo não sou eu. Eu vou até onde ele permite, o resto é com meu Deus. Sabe por quê? Eu nunca fui forte, nunca foi sorte, sempre foi Deus. A minha força vem de Deus, e quando eu me canso, eu sempre descanso onde? No colo de Deus. A minha fonte sempre é Deus, oh glória. A nossa fonte é o Senhor, aleluia. Se dizem não ter saída, falam que é o fim da linha, eu vou continuar crendo, continuar crendo. Se o céu parece bronze, se a porta está fechada, eu vou continuar crendo. Oh, aleluia.
Se não sei como agir, em vez de desistir, eu vou continuar crendo, pois eu não consigo não crer. Minha fé, mesmo pequena, me fará vencer, pois entendi que quem resolve tudo não sou eu, aleluia. Eu vou até onde ele permite, o resto é com meu Deus. Eu nunca fui forte, nunca foi sorte, sempre foi Deus, aleluia. A minha força vem de Deus, e quando eu me canso, eu sempre descanso no colo de Deus. A minha fonte sempre é Deus. Ele falou, sobre as muitas aflições, mas que nele eu deixasse todas as preocupações. Nem sempre sei o que vai acontecer, mas de uma coisa já é certa, eu não consigo não crer, aleluia. Eu nunca fui forte, nunca foi sorte, sempre foi Deus. A minha força vem de Deus, e quando eu me canso, eu sempre descanso no colo de Deus. A minha fonte sempre é Deus. A minha fonte sempre é Deus. A minha fonte sempre é Deus. Amém? A nossa fonte é o Senhor. Glória a Deus, eu agradeço a minha oportunidade. Amém, missionária Jerusa. Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério, em nome de Jesus. Vamos baixar nossa fronte, né? Fechar nossos olhos e agradecer a Deus e entregar um instante da palavra desta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, te agradecer porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou, e temos certeza e confiamos, Pai. O Senhor sempre vai continuar fazendo isso. Nós estamos aqui para te honrar e te glorificar, não pelo que o Senhor nos dá todo dia, mas principalmente pelo que tu és. Tu és o nosso Pai, Tu és o maior, Tu és o melhor, e não há outro como Tu. Tu és o dono de tudo e de todos. A grandeza, a soberania está em Tuas mãos. És Tu, Pai. O poderio é Teu, Senhor. Uma ordem Tua, Pai. Tudo muda, tudo é renovo, tudo é cura, tudo é libertação, tudo é transformação, Senhor. E nesse momento, eu peço a Ti que Tu visite cada irmão que já está aqui, cada irmão que ainda vai entrar, cada irmão que vai assistir no Instagram, no YouTube, que o Senhor, com amor, com carinho que sempre teve, cuidado por nós. O Senhor visite agora, não só cada um, Pai, mas também visite seu lar, sua família, sua casa, seu ministério, seu trabalho e tudo, Pai, que eles forem fazer hoje e sempre. Que nunca seja sobre nós, seja sobre o Senhor que nunca nos abandona, o Senhor que nunca nos deixa só. Todas as vezes nós vamos sentir isso, mas nós vamos ter a certeza, sim, Pai, que o Senhor vai estar lá conosco, o Senhor vai estar nos acompanhando e muitas das vezes nos carregando no colo. Obrigada, Paizinho, já por essa semana. Obrigada por tudo que o Senhor já providenciou hoje enquanto nós dormimos. Obrigada, Pai, que o Senhor é bom. E o Senhor nos dá muito além do que pedimos. Essa é a confiança. E nós profetizamos isso para a nossa vida nessa semana. Pai, seja com teu filho que vai ministrar a palavra, o presbítero Valci. Abençoa a vida dele, a família dele, o lar, a casa, o ministério dele. Cuida dele, Senhor. Cura ele, livra ele de todo o mal e os deles também, Pai. Que essa palavra que já está aí no coração dele, venha também, Pai, fazer morada nos nossos. Abre os nossos corações nesse momento. E que essa palavra entre com uma espada embainhada, Pai. E faça, sim, Pai, morada
que venha nos fazer melhores ainda, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a vida do teu filho. Abençoa teus filhos amados que vão ouvir essa palavra. E fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Presbítero Valci, seja bem-vindo. O senhor tem até 20 minutos para ministrar a palavra que o senhor já ministrou no seu coração. Amém? Amém. Bom dia a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus hoje, ela se encontra lá no livro do profeta Ezequiel, 47. Vamos ler do verso 3 até o verso 5, que diz assim a palavra de Deus. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste, e me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou ao meu tornozelo. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Até aqui só, né? Com essa palavra que Deus tem colocado no meu coração, falou muito comigo. Então, aqui, intimidade mais profunda com Deus é o tema. Né? Deus, ele hoje nos chama para ter essa intimidade com ele, mais profunda. É uma semana que está começando, né? Na nossa caminhada, né? No meio da nossa caminhada, nós, às vezes não, perdemos esta intimidade com Deus. Né? No meio da nossa caminhada, nós oramos menos, ficamos menos de joelho, às vezes não confiamos, né, muito em Deus como deveríamos confiar, não seguimos as suas orientações. Então, Deus me chamou muita atenção. Né? Antes da palavra chegar a vocês, ela veio para mim poder voltar a ter aquela intimidade. E ele me trouxe nessa palavra de Ezequiel, né, do sacerdote Ezequiel, que junto com o rei Joaquim, mais dos cidadãos, né, importantes da cidade, eles foram levados a cativeiro, foram levados para a Babilônia. Ezequiel saiu como sacerdote, mas lá em cativeiro ele foi levantado como profeta. E ele teve 4 visões. Né? A primeira visão de Ezequiel está no capítulo 1, de 3 a 4. A segunda visão, né, está lá na adoração da idolatria nos templos, Ezequiel 8, de 1 a 11. A terceira foi do Vale do Ossos Secos, Ezequiel 37. E a última, que eu achei mais importante, é a reconstrução do templo. Aqui vai ser a reconstrução da nossa vida espiritual. Quando ele fala aqui, né, com a vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste e me fez atravessar o riacho, ali, e a água chegou ao meus tornozelos. Quando fala chegar no tornozelo, a água no tornozelo, é o nosso primeiro quê? É o início do nosso relacionamento com Deus. Ali é onde tudo começa. Quando a nossa jornada cristã, ela começa na nossa vida. Não, vai ser o nosso relacionamento com Deus. Ainda estamos em águas rasas, não sabemos muita coisa. Aqui que nós vamos começar a aprender a nossa caminhada. Né? Então Deus, ele chama a atenção para quê? Para que nós possamos voltar a esse começo, para que possamos voltar a ter essa caminhada, para que possamos voltar a aprender os nossos princípios da nossa fé cristã, onde tudo começa. E para nós entendermos que essa é uma fase importante da nossa vida. Mais ainda, para que nós possamos compreender que somos limitados. A nossa limitação nesse começo, a nossa compreensão, ela é ilimitada, não sabemos tudo. Porque no meio da caminhada nós achamos que sabemos tudo. Já sei tudo, conheço bem da palavra, e vamos largando, vamos deixando. E não vamos fazer aquilo que Deus quer. Fazemos tudo da nossa vontade, né? Então, a água no tornozelo, para mim, é um ponto crucial. É o ponto de partida da nossa fé. É onde eu tenho que buscar. É aqui que eu começo a querer buscar, a me aprofundar mais. Querer
seguir mais ainda, querer caminhar mais ainda, querer ter a intimidade. Nós sabemos que não podemos ficar só no ralo. Nós temos que nos aprofundar cada vez mais na palavra, temos que nos aprofundar cada vez mais na intimidade com Deus, temos que aprofundar cada vez mais nas orações, né? Não é só orar e ir embora, não, temos que ter aquela intimidade com Deus. Então eu tenho que saber que isso começa, é o princípio. E aqui eu sempre tenho que continuar. Vai lá no verso 4 que diz, em seguida ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Uma fase importante. Quando a água vem até os joelhos, quer dizer que simboliza o quê? Uma profundidade. Eu já estou começando a ter uma profundidade maior com Deus, porque eu vou para o joelho. Eu vou ter intimidade com Deus. Meu relacionamento com Deus vai estar associado o quê? O joelho vai estar associado a oração e submissão. Aonde eu vou orar de joelho, aonde eu vou me submeter à vontade do Pai. Não vou me submeter à vontade do homem, mas sim à vontade de Deus. Não a minha, não a nossa, né, vontade, mas a vontade de Deus. Então, quando nós vamos para o joelho, nós vamos buscar o que tem intimidade. Quando nós vamos para o joelho, nós vamos mostrar a Deus que nós estamos aprendendo a depender dEle, não a depender de nós mesmos. Quando nós vamos para o joelho, quando nós buscamos uma vida, né, mais intensa de oração, nós estamos mostrando a Deus que nós estamos entregando a nossa vida para Ele. Que nós estamos fazendo a vontade dEle, não a nossa vontade. Porque, como eu falei, no meio da caminhada, nós queremos fazer aquilo que nós queremos. Não aquilo que Deus quer, não a vontade de Deus. Não vou fazer, não, o meu certo é esse. Mas Deus está mandando ir por aqui, não. Eu acho que isso aqui é certo. Então, nós temos que voltar a ter esta intimidade com Deus. Então, eu tenho observado muito que as pessoas estão indo no piloto automático. Passou de uma certa determinada, né, período na igreja, ou até mesmo em casa, está indo no automático. Coloca no piloto automático e vai. Aí não tem mais intimidade com Deus, não quer mais orar, não quer mais ler a palavra, né? Não quer depender, porque eu tenho que entender que eu dependo constantemente da vontade de Deus. Eu tenho que depender constantemente, eu tenho que depender de Deus diariamente. Então, essa dependência ela vai me levar ao quê? Ao nível mais profundo. Já vou começar a ter mais uma intimidade com Deus, eu vou começar a passar a ter mais tempo com Deus. Passamos tempos fazendo outras coisas. Mas entramos, oramos e vamos embora. Pegamos a palavra de Deus, lemos, mas não paramos para compreender o que Deus quer falar. Não paramos para entender o que Deus quer falar conosco. Então está sendo no automático, eu estou indo rápido, eu quero passar menos tempo, não. Quando eu estou na presença de Deus, quando eu estou ajoelhado, submetendo a Deus, eu vou começar a passar mais tempo com Deus. Eu vou ficar mais tempo ajoelhado, eu vou aprender a confiar na direção dEle, que isso vai me transformar na minha vida. Um tempo maior com Deus, quando eu dedico meu tempo maior em oração, ler a palavra, jejuar, meditar, isso vai fortalecer o meu relacionamento com Deus. Eu vou ficar mais forte para quando vier a adversidade na vida, eu fazer o quê? Enfrentar. Não recuar, não ficar com medo, não reclamar. É isso que Deus quer. Né? Eu vou ter paz no meu coração. Eu vou ter paz para poder seguir em frente. Né? Então, Deus hoje está nos chamando. Como eu falei com vocês, irmãos. A palavra veio para mim. Eu estava indo praticamente no automático. Sentava, orava, levantava e ia fazer minhas coisas. Não. Deus começou a me incomodar, a me cobrar. Meu filho, antes você orava mais, ficava de joelho. Por que você não fica mais? Antes você lia a palavra, por que você não lê mais? As coisas vão ficar ali. Ela não vai sair dali. Dê mais tempo para mim. Então essa palavra veio primeiro para mim. Aí eu entendi também que essa água que saía ali debaixo do trono simboliza o quê? O Espírito Santo na nossa vida. Eu falei, eu tenho que dar um freio, eu tenho que começar a parar para ler mais a palavra,
para entender a palavra, parar mais para ouvir Deus, não deixar que esse mundo abafe a palavra de Deus no nosso coração. Né? E como a pastora Mara falou, né? Às vezes nós achamos que Deus não está conosco. Ele está nos carregando. Ele está nos carregando no colo. Ele está vendo que a gente não está aguentando, mas ele está ali, carregando nós no colo. É isso que ele quer. Já o terceiro nível, ele vem aqui, mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Quando começa a água chegar na cintura, se você for para o mar, você vai ver que quando a água começa a estar na tua cintura, você ali já não tem quase controle mais do que você está fazendo dentro do mar. Quando você começa a ter mais intimidade com Deus, quando você começa a aprofundar mais um pouquinho a sua intimidade, né, ali com Deus, você vai começar a perder o controle de si mesmo e passar a depender de Deus. Deus ali, ele vai nos conduzir, eu vou depender mais de Deus. Então aqui o nosso relacionamento vai começar a ficar mais maduro com Deus. Deus, ele vai começar a nos transformar, ali onde eu vou ter uma vida de obediência, aonde eu vou obedecer a palavra de Deus, onde eu vou obedecer a Deus. É ali que vai começar, aqui já começa a minha fé a aumentar. Não só aquela fé pequena, mas a minha fé começa a aumentar ali. Então Deus começa a moldar, primeiramente, a minha mente, o meu coração. Depois Deus começa a moldar a minha mente. Depois Deus começa a moldar o meu caráter. Depois Deus começa a moldar as minhas ações. Então, quando ela já está aqui, então eu começo a entender que Deus está trabalhando. Eu estou deixando Deus trabalhar nessas partes todinhas. Coração, mente, caráter, as minhas ações, os meus sentimentos, tudo. Já estou tendo essa intimidade com Deus e eu deixo Ele trabalhar. É difícil, irmãos. Mas nós temos que confiar. Às vezes nós confiamos no homem, mas não confiamos em Deus para que Deus possa trabalhar. Então precisamos confiar em Deus e saber que Ele tem o melhor para nós. Mesmo quando as coisas estão assim dando errada, mesmo quando estou passando por vendaval, né? Então eu tenho que confiar em Deus. Quando eu confio em Deus, isso vai me afetar diretamente nas minhas escolhas. Eu vou saber fazer as minhas escolhas. Eu não vou escolher as coisas erradas. Eu vou viver de maneira que vai refletir o próprio princípio bíblico na minha vida. Então, quando nós já estamos aqui com essa intimidade já bem encaminhada, nós vamos refletir os princípios bíblicos na nossa vida. É isso que Deus quer. Ele quer refletir os princípios bíblicos na nossa vida. Então, temos que compreender, eu e vocês, nós temos que compreender que a fé não é achar que tudo vai acontecer do meu jeito, da minha maneira. Não. Eu tenho fé, tudo vai acontecer como eu quero, como eu desejo, não. Mas que eu tenho que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Acima de tudo, Deus está no controle. Se as coisas fugirem do meu controle, eu tenho em quem confiar. Eu sei que Deus está acima dos meus problemas. Ele vai estar ali para me ajudar. Ele vai estar ali para me carregar, como a pastora Mara falou. Ele vai estar ali pegando a minha mão. Ele vai estar ali me conduzindo. E, por final, né, finalmente, mediu mais 500 metros. E o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Essa aqui já é o quê? É o nível mais profundo de intimidade. É onde nós temos mais intimidade com Deus. Isso aqui vai me dizer o quê? Que é onde eu me entrego totalmente a Deus. Aonde eu fico totalmente dependente de Deus. Eu confio. Esse é o nível completo de imersão na presença de Deus. É onde eu sou guiado pelo Espírito Santo. Onde nós somos guiados pelo Espírito Santo, não só em uma área, mas em todas as áreas da nossa vida.
É o Espírito Santo que vai nos guiar. É a própria correnteza de Deus que vai nos conduzir rumo à nossa jornada. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, lá em Gênesis, quando Deus falou para Noé entrar na arca. Ali Noé confiou plenamente em Deus. Coloca os animais, entra você e a sua família na arca. Deus foi e fechou a porta por fora. Veio o dilúvio. Noé ali, ele não sentiu medo. Porque Noé dependia única e exclusivamente de Deus. Meus irmãos, a arca ali, ela não tinha leme para ele conduzir. Vamos virar aqui, vamos virar ali, olha a pedra, olha o galho. Não! Estava tudo fechado, não tinha janela, ele não estava vendo nada. Ele confiou na direção que Deus ia levar. Ali era a própria correnteza de Deus levando a arca. A arca não bateu em galho, não bateu em pedra, não teve avaria. Mas você vê que, né, poderia até ter batido, mas não teve avaria, ele continuou, ele confiou. Deus não colocou o leme ali para quê? Para que Noé não tomasse a direção. Para que Noé fosse dependente dele ali. Para que ele poderia ser conduzido por Deus. É isso que tem que acontecer. Nós temos que ser conduzidos por Deus. É difícil? É difícil. Não sei pelo que situações, que problemas que nós possamos estar passando, que os irmãos estão passando, mas nós temos que confiar. Nós temos que nos entregar. Essa aqui é a parte principal, águas profundas, aonde tem a maior intimidade com Deus. E quando você faz isso, né, nesse estágio, a rendição é completa, para analisar as águas profundas do Espírito Santo, precisamos aprender a soltar, né, o leme. O que controla a nossa vida. Precisamos soltar e deixar Deus nos conduzir. Deixar Deus nos levar além das nossas limitações. Eu tenho que deixar Deus me levar além. Eu tenho que deixar Ele me levar, usando, né? Ele vai nos usar para cumprir o quê? O seu propósito. Quando nós temos intimidade profunda, Ele vai nos levar a cumprir o propósito dele. A levar a palavra dele, a ir a lugar, né? Nós vamos a lugares onde nós não nos imaginaríamos indo. Ele vai nos levar a cumprir o seu propósito. Quando, né, no meu cotidiano, essa entrega resulta numa vida de fé. Essa entrega vai me mostrar que Deus é soberano em todas as coisas. É Deus que tem controle da minha vida. Lá no finalzinho, vou pular para o 12. Nas duas margens do rio cresceram árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharam e as árvores nunca deixarão de dar frutos. Darão frutos novos todos os meses, pois são regados pelo rio que vem do tempo. As frutas servirão de alimentos e as folhas de remédio. Nós vamos servir de alimentos para aquelas pessoas, vamos servir de remédio para aquelas pessoas que precisam. Quando ele fala aqui, né, que pois são regadas pelo rio que vem do tempo, nós somos regados pelo Espírito Santo, para levar palavra de conforto, para levar a palavra de consolo, para levar a palavra de cura para aquelas pessoas que precisam. E um fato que me chamou mais atenção aqui é assim, até chegar ao Rio Jordão e o mar morto, ali fariam que a água salgada do mar virasse água doce. Nós somos água doce. E as águas salgadas do mar são aquelas pessoas do mundo que vão vir até a nós e vão ser transformados. Mas para isso, temos que voltar ao primeiro amor. Para isso, temos que voltar atrás. E para me concluir, a visão de Ezequiel sobre o rio é um convite para todos os cristãos. Começamos em águas rasas, mas Deus nos chama para ir mais fundo, até sermos completamente submersos em sua presença. Cada nível de profundidade do rio representa um novo estágio de crescimento e intimidade com Deus. Agora, cabe cada um de nós decidir até onde queremos ir. Então, essa é a palavra que Deus me deu, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração,
Então, que nós possamos, né, refletir, que realmente possamos voltar de novo, vamos começar a água no tornozelo, vamos começar a aprender de novo, reaprender e deixar Deus trabalhar, até chegarmos naquele estágio que precisa, de águas profundas, ter aquela intimidade que nós tínhamos lá atrás com Deus. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Palavra abençoada. Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério. E tudo que o Senhor tocar, abençoado será. Nós reclamamos muito, né? A gente às vezes fica aflito, murmurentos, quando a gente está passando por momentos difíceis. Ninguém quer um momento difícil. Mas a gente só entra nessas águas profundas quando a gente está num momento difícil. Isso não, pastor, mas eu estou todo dia lá. Rapaz, eu sou igual a vocês. Nós precisamos dos momentos difíceis para a gente mergulhar nessas águas profundas. Se tudo fosse, se você tivesse uma excelente conta, o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, não acontecesse nada, o que você faria? Seria muito feliz. Hã? E você não é feliz hoje? Você não tem um pai que nos dá tudo hoje? O problema é que felicidade na nossa mente é dinheiro. Uma conta cheia, um carro bom, uma casa linda, maravilhosa. E eu tive um professor de informática que ele dizia assim para a gente. Eu fiz parte do primeiro curso de informática, né? Nessa primeira turma é do professor Fernando. Ele dizia assim, quanto mais você tem, mais você é cobrado. Você vai ter o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, mas você tem que trabalhar muito. E você vai cansar muito. E você vai ser cobrado muito. E eu era, uma pré-adolescente. E hoje eu entendo o que o meu professor falava. Então, a gente não quer, né? Processo das águas profundas. Mas cada mergulho que a gente dá, que são as adversidades nas águas profundas, a gente se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. A gente se torna mais filho e filha, né? A gente se torna a essência. O Senhor, Ele quer a nossa essência como a essência dEle. Mas nós somos rebeldes, nós somos teimosos. Né? Ai, mas eu não sou. Todos nós somos, eu sou, todos nós somos. Eu sou teimosa, eu sou malcriada, eu sou murmurenta. Todos nós somos. Só que a gente busca cada dia ser melhor para a presença do Pai. Né? Porque Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia. É por isso que nós estamos aqui acordados hoje. Aí você ainda canta, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Cuidado com o que você canta, cuidado com o que você fala, porque aí você vai voltar ao primeiro amor, e para voltar ao primeiro amor, eu preciso mergulhar nas águas profundas, amém? Eu vi a Dênia aí. Dênia, você pode fazer a oração final, se você não estiver ocupada aí, meu amor. Ore por nós, ore pela presença de Deus, ore pela essa promoção que vai iniciar hoje, amém? Amém. Vamos lá, então. Senhor Deus amado, Deus querido santo, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti, meu Deus, te apresentamos, Senhor, todo o presente de Deus, todos os revendedores, meu Deus. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, essa promoção que se iniciará hoje, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada um que esteve aqui neste devocional, cada família aqui representada, meu Pai. E que nós venhamos, meu Pai, estar cada vez mais na Tua presença, mergulhar cada dia mais, meu Pai, em águas profundas, meu Deus. E que nós não esperemos, meu Pai, passar por tantas dificuldades, meu Pai, para estar na Tua presença, para mergulhar nessas águas profundas, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, continua nos guiando, nos livrando, Senhor, de todo mal.
Em nome de Jesus. Amém. E a gente não precise, né, orar amanhã, muito mais, que a gente ore a cada dia. A oração não feita hoje, o momento com Deus não feito hoje, faz falta amanhã. Então, não espere amanhã, faça hoje. Lembre-se disso quando você tiver com dificuldade da entrega, de levantar, de se entregar para o Senhor. A oração não feita hoje, o momento não feito hoje com o Senhor, eu e você, será preciso fazer amanhã. Então, vamos ter essa entrega hoje, amém? Abra sua mão em forma de receber, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, nosso Abba, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós. E a igreja que se faz presente diz com muita fé, amém! Agora é hora de abrir o áudio. Amém, glória a Deus. Uma semana maravilhosa. Amém, amém, glória a Deus. Deus abençoe. Bom dia a todos. Ó, Amém. Jesus ama vocês. Aqui. Jesus ama vocês e eu também. Ele. Obrigada por todas as mensagens de amor, de carinho por mim, desde sexta-feira. Vocês fizeram os meus dias mais felizes e que Deus recompense 100 vezes mais vocês. Muito obrigada, estamos juntos. Até amanhã no devocional. Jesus ama vocês e eu também. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Obrigada, presbítero Valci, missionária Jerusa, a irmã Dênia, por tudo hoje e sempre. Obrigada a você, que dedicou um tempinho para estar conosco nesse devocional. Até amanhã. Obrigada, Bruninha. Boa semana para vocês. Fiquem na paz. Continue com essa essência de Cristo na sua mente e no seu coração. Tchau, tchau, meu povo. Até amanhã.